Olá, pessoal. Quem fala é o Celso, mais conhecido como professor Celso Boina. Antes de mais nada, eu peço que vocês possam é, acessar o canal, né? Acionar o sininho para que vocês possam receber mais notificações, beleza? Curtam aí este vídeo, tá? E divulguem. E aí é uma via de mão dupla, né? Vocês curtindo aí o vídeo, vocês vão estar me ajudando e é, ao enviar esse vídeo a outras pessoas, né, que estão aí nos estudos, esse vídeo pode ajudar outras pessoas, ok? Então, fazendo uma recapitulação, né, no primeiro vídeo dessa sequência, eu enviei eu gravei tipo um prólogo, né? Falei sobre assuntos importantes, né, e pertinentes para se fazer a questão a letra A da questão, eu estou apontando aqui, né? Como força iônica, como atividade, como pH, enfim. Falei um pouco lá, né? No segundo vídeo, eu de fato resolvi a questão, a letra A da questão, beleza? Envolve, né, diluição, certo? Aí eu coloquei os conhecimentos, né, do primeiro vídeo para calcular a atividade, né? Aí usou o conceito de força iônica, beleza? E daí para calcular o pH, né, da solução, beleza? No terceiro vídeo, eu fiz tipo um prólogo com conteúdos importantes e pertinentes para se fazer a letra B da questão, certo? Como grau de ionização, né, de ácidos fracos, grau de dissociação de ácidos fracos. Falei um pouco de pH, certo? E falei de pKa. Para falar de pKa, eu falei um pouquinho também de constante de equilíbrio, beleza? Então, agora nós vamos adentrar na questão. Só que antes de entrar na questão, eu preciso falar mais algumas coisinhas, tá? Então, vamos lá. Vou me achar aqui. Então, note que aqui tem um gráfico. Eu também já mostrei, né, no outro vídeo, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre esse gráfico. Tá? Aqui temos dois gráficos, né? Um do ciprofloxacino, né, que é o ácido fraco da questão, certo? Da letra da letra B, né? E nós temos a eritromicina, que é a base fraca, né, da letra A, né? Lembrando que os fármacos, né, os medicamentos, eles são, muitas das vezes, ou ácidos fracos ou bases fracas. E tudo isso tem um porquê, tá? Não, você não precisa ter esse conhecimento para fazer a questão, mas eu estou falando, né? No outro vídeo eu falo porquê. Enfim, então, porque, e como é que eu sei que o ciprofloxacino é um ácido fraco e a eritromicina é uma base fraca? Por causa dos pKs deles fornecidos na questão. Beleza? Isso eu expliquei mais ou menos, né? Quando eu falei ali sobre a relação de Ka com pKa, né? A relação de Kb com pKb no outro vídeo passado, tá? Ele vai estar aí na descrição. Mas note que, comparando esses dois fármacos, né? Essas duas substâncias, eu tenho que o pKa do ciprofloxacino é 6,1 e o pKa da eritromicina é 8,9. Tá? Então, o que tiver o menor pKa aqui, né, ele tem caráter mais ácido, certo? Se ele tem um caráter mais ácido, ele pode ser considerado um ácido fraco, né? Que aqui eu representei por H, tá vendo? H, né? É a representação geral de um ácido qualquer, e aqui no caso é um ácido fraco, tá? E a eritromicina tem o pKa maior, né? Em relação aos ciprofloxacino, né? O pH dela é 8,9. Ou seja, aqui ela configura, né? Ela tem um caráter mais básico, né? Configurando assim uma base fraca, né? Representada aqui pelo Bzão, tá? Ok.
Dito isto, vamos lá para o gráfico. Então, nós temos um gráfico aqui em que no eixo Y, né, na ordenada, nós temos o grau de ionização do ácido fraco, tá? E aqui, né, na base fraca, o grau de dissociação da base fraca, beleza? E na ordenada, e na abscissa, fala abscissa por causa do X. Na abscissa, nós temos o eixo X, beleza? Que é representado aqui pelo pH do meio, tá? Então, você, como pode perceber, eu coloquei, por exemplo, uma reação aqui, né, geral do ciprofloxacino, representado pelo HA, né? Lembrando que o ciprofloxacino e a eritromicina são um ácido fraco monoprótico, no caso do ciprofloxacino, e uma base fraca monoprótica no caso da eritromicina. O que eu quero dizer com isso? Vamos para a reação. Temos aqui um ácido fraco, e 1 mol desse ácido fraco, né, ele libera um H+. Isso é o que quer dizer ele ser um ácido fraco. E no caso da base fraca, né, deixa eu botar uma outra reação aqui, acho que tem aqui, representa melhor aqui. Né, e nós temos aqui a base fraca, a eritromicina, né, e 1 mol dessa base fraca, né, recebe um H+. Entendeu? Então, é esse o significado de uma base monoprótica, beleza? 1 mol da base recebe 1 mol de H+. Ácido fraco, 1 mol de ácido fraco, né, libera 1 mol de H+. Ok? Esse é o significado de monoprótico. Eu vou gravar vídeos de ácidos dipróticos, né, tripróticos, ou seja, polipróticos, beleza? Em que 1 mol libera mais, né, em que um ácido libera mais H+ no meio, e uma base recebe mais de 1 mol de H+, né, no meio, beleza? Mas esse é outro papo. Então vamos fazer um estudo aqui. A questão, ela fala para você calcular, fazer o cálculo da constante de ionização, do grau de ionização ou do grau de dissociação, se for base. Aí, do grau de ionização, se for ácido. Ela pede que você demonstre através de cálculo. Mas antes de calcular, vamos fazer um estudo aqui desse grau. Né? Então, lá no início, né, a espécie ácida, né, do ciprofloxacino, lembrando, no outro vídeo eu falei, né, embora ele seja um ácido fraco, ele está ali representado por 2 espécies, né? Uma espécie ácida que ainda está ali com seu H+, né? E a espécie básica, né, a base conjugada, né, formada quando ele libera esse H+, certo? Então, nós temos aqui a espécie ácida e a espécie básica. Estão vendo aqui, né? Ciprofloxacino. Mas a questão pergunta, né, o grau de ionização do fármaco, né, da substância. Que ali no seu início, ela está, né, na sua espécie ácida, beleza? Então, é o grau de ionização dessa espécie, ok? É essa espécie que interessa para a questão. Eu vou fazer as 4, mas essa aqui. Então, olha só. Quando o pH do meio está bastante ácido, né? Quando tem bastante H+ no meio, prevalece, né, a espécie ácida. Ela está mais presente ali no meio. Aqui, no caso, beirando 100%, né? Próximo de 100%. Só que chega num determinado pH, que aqui é 4,1, né? E note que esse 4,1 é 2 unidades abaixo do próprio pKa dela, né? Que aqui no gráfico é isso. O pKa, ele representa o pH do meio, em que eu tenho 50% da espécie ácida e 50% da espécie básica, da base conjugada, né? Ok? Tá, mas aí vamos lá. Aí chega num determinado pH do meio, 4,1, em que eu vou ter 99%, né,
da espécie ácida, ou seja, o pH começou aqui a aumentar, a ficar mais alto, né? A concentração de H+ começou a diminuir, ou seja, a espécie ácida começou a liberar H+ para compensar, né? Essa falta de H+ no meio, ok? Então, nós temos aqui 99% representado ali, né? Pelo pH, né? 4,1, que é 2 unidades abaixo, né? Do próprio pKa da substância, ok? Aí, o pH vai ficando mais básico, ok? Vai ficando mais básico, o pH vai aumentando, a concentração de H+ vai diminuindo, e bate aqui, né, em 90% da, é, 90% ali da espécie ácida no meio, beleza? Isso corresponde, né, ao pH em 1 unidade abaixo do próprio pKa, né? O pKa do ciprofloxacina é 6,1, então esse pH vai ser 5,1, né? 1 unidade abaixo, 90%, tá? Eu só estou olhando aqui a espécie ácida, mas se você notar, a espécie básica é complementar, né? Se aqui tem 99% da espécie ácida, vai ter 1% da espécie básica, né? Até porque a espécie ácida está liberando H+, e nisso transforma a espécie básica, ok? Ok. E também 90%, 10%, né? Da espécie básica. Mas eu só estou falando da espécie ácida, né? Então chega aqui em determinado momento em que eu tenho 50% de cada um. 50% da espécie ácida, 50% da espécie básica, tá? Aí, seguindo, 1 unidade acima do pKa, eu tenho 7,1, né? Que é acima dos 6,1, ok? E aqui eu tenho 10% da espécie ácida. Se você for fazer da espécie básica, você vai ver que tem 90%, né? Sempre somando 100%, né? Pense assim, tá? E 2 unidades acima do pKa, certo? 2 unidades acima do pKa, eu vou ter 1% da espécie ácida, beleza? Valores acima disso, de pHs acima desse, eu vou me aproximar cada vez mais de 0%, né? Da espécie ácida ali no meio, beleza? Bom, a questão, ela te fala que a solução foi preparada no pH 7, beleza? pH 7. Então, a gente, pela leitura do gráfico, dá para ter uma estimativa, até porque isso aqui é um esboço, né? Não tem valores exatos aqui, mas é um esboço. Pelo esboço dá para ter uma ideia. Em 7,1 eu tenho quantos por cento da espécie ácida? Vamos ver aqui, né? Ó, 7,1, que é um pH próximo, né, de 7, né? Eu vou ter 10%, né? 10% da espécie ácida, né? Que está representada por esse traço vermelho. Logo, se eu fizer uma estimativa no pH 7, eu vou ter algo próximo de 10%, 12%, 11%, por aí, tá? Por aí. Ou, se você for representar aqui, né, pelo grau de ionização do ácido, né? Porque eu estou falando pela percentagem, certo? Mas a percentagem é o grau de ionização vezes 100, tá? Beleza? Ah, então, eu vou ter ali algo próximo se você for representar pelo grau de ionização, né, eu vou ter algo próximo de 0,11, 0,12, vai estar por aí, tá? Ok. Então, você já sabe mais ou menos a quantidade, né, da espécie ácida, que é o que ele pergunta na questão, indiretamente, né? É o que interessa, né, que é o fármaco. Beleza? Eu vou ter algo próximo de 10%, 11%, 12%. Agora aqui, a gente vai fazer. Note que aqui eu estou me baseando pelo pH do meio. Depois eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês.
o pH do meio. Vocês podem calcular tudo baseado no KA, no pKa, né, que ele forneceu, tá? Pode fazer. Vai dar no meio, assim, vai chegar no mesmo resultado, tá? Vai chegar no mesmo resultado. Porém, você nota que aqui é uma base fraca, né? A eritromicina é uma base fraca. E o pKa fornecido, né? Aqui, ó, o pKa fornecido na questão. Beleza? Ó, 8,9 é o pKa, né? Que é, pKa é onde o pH do meio, certo? Representa o pH do meio em que eu tenho 50% da espécie básica e 50% da espécie ácida, ok? Aí eu conto 2 unidades para cima, 2 unidades para baixo. Por quê? Porque, né, nesses pHs específicos, né, eles vão representar, no caso, né, a gente focando na espécie básica, eles vão representar onde eu tenho 10%, por exemplo, se for uma unidade abaixo, eu vou ter 10% da espécie básica, tá vendo? 10% da espécie básica. Se você for complementar 100%, você vai ter 90% da espécie ácida, tá? E 2 unidades abaixo do pKa, eu vou ter 1% da espécie básica, e, né, sendo complementar, eu vou ter 99% da espécie ácida, beleza? Por quê? Porque o pH aqui, ele tá, né, mais baixo, ele vai aumentando gradativamente. Então, quando o pH está baixo, o que predomina é a espécie ácida, certo? E quanto mais vai aumentando o pH, mais vai predominando a espécie básica, até porque o pH do meio vai diminuindo. É esse o raciocínio, né? O pH vai diminuindo, o pH vai aumentando, a concentração de H+ no meio vai diminuindo e a espécie ácida vai liberando mais H+ para compensar essa falta de H+. Beleza? Mas note que aqui no pH 2 unidades abaixo do pKa, eu tenho 1% da espécie básica. Agora eu vou focar na espécie básica, tá? Que é o que nos interessa, tá? 1 unidade abaixo do pH, 7,9, eu vou ter 10% da espécie ácida. No pH do meio, referente ao pKa da substância, eu vou ter 50% da base, ok? Da base fraca, né? Da eritromicina. No pH, 1 unidade acima do pKa, que é 9,9, eu vou ter 90% da espécie básica, e 2 unidades acima do pKa, eu vou ter 99% da espécie básica, ok? Valores maiores do que esse, né, valores maiores de pH do que esse, né, 10,9, eu vou aproximar ali, né, vou cada vez mais me aproximando do 100% de base fraca, né, do Bzão, tá? Note, eu coloquei essa reação aqui porque ela é a reação que representa, né, ali a constante equilíbrio Ka, tá? Diferente à espécie básica, mas eu estou mirando na espécie ácida, né? Ka referente à espécie ácida, mas eu estou mirando na espécie básica. Por mirar na espécie, você pode traçar esse gráfico, fazer essas observações e fazer os cálculos em cima do Ka de cada um aqui, tá? Ó, também tá valendo. Só que como a eritromicina é uma base fraca, eu prefiro fazer o cálculo com o pKb, não com o pKa, tá? Como é que eu transformo para pKb? Eu ainda não vou explicar, mas antes de explicar, eu vou demonstrar no outro gráfico. Aqui, ó, esse gráfico aqui, ele representa a mesma substância. Tá vendo? É a eritromicina, que esse gráfico é aquele do outro quadro que eu estou mostrando, tá? Aí peguei esse gráfico aqui, copiei e colei aqui, beleza? Daí eu fiz um outro gráfico baseado agora não no pH do meio, mas baseado no pOH do meio, tá? Que é complementar, tá? É complementar. O pH do meio, né, o somatório entre o pH do meio e o pOH do meio tem que dar 14.
eu vou explicar mais adiante. Tem que dar 14, tá? Assim como os somatórios daqui, né, desses pHs que eu marquei aqui, também tem que dar 14. Eu vou explicar, tá? É a mesma substância, está no mesmo meio, ok? Está no mesmo meio, só que um eu estou olhando sob a ótica do pH, o outro eu estou olhando sob a ótica do pOH, tá? Eu prefiro olhar aqui sobre a ótica do pOH, porque a eritromicina é uma base fraca, beleza? Note que eu peguei esse gráfico, inverti, né? Aqui, ó, botei a espécie básica predominando, tá? E esse gráfico está mais deslocado para a esquerda. Nota que está mais deslocado para a esquerda, tá? Então, essas são as pequenas diferenças. Outra coisa, perceba uma coisa. Eu falei que o somatório do pH com pOH tem que dar 14, certo? Note uma coisa. pH da eritromicina, certo? É 8,9 e o pKb da eritromicina, mesma substância, é 5,1. Dê um pause aí. Soma. Vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar quanto? Entendeu? Não é mágica, é matemática, entendeu? Vai dar 14. Pode fazer aí. Vai dar 14, tá? Mesma coisa. Faça esse exercício. Pegue, vamos ver aqui. Ó, 10,9 com 3,1. Tá? É espelhado, né, esse gráfico. 10,9, tá? Com 3,1. Vai dar 14. 9,9 com 4,1. Vai dar 14. O do pK e do PKB eu já fiz. Pegue 7,9, né? Ó, pegue 7,9 e some com 6,1 aqui, né? Com 6,1. Vai dar 14, tá? E pega 7,1 com 6,9. Vai dar 14, vai dar 14. Tudo complementar. Tudo tem um porquê, tá? Ok. Esse gráfico que eu já expliquei para vocês, né? E esse gráfico é justamente aqui, né? Ó, note que aqui é o pOH do meio. Ou seja, se o pOH do meio está baixo, significa que esse pOH tá, né, o pOH está baixo, significa que eu tenho grande concentração aqui de OH- e baixa concentração de H+. Eu só vou me basear no H+, tá, galera? Tem baixa concentração de H+. E, de acordo com esse gráfico, né, for andando mais para a direita, o que acontece? Eu vou aumentando a concentração de H+ no meio. É o contrário o pensamento. Volte aí, quando eu expliquei o pensamento, né, meu gráfico, em que o eixo X é o pH do meio, né? É o contrário. Volte aí que você vai ver. Então, aqui eu vou aumentando a concentração de H+, tá? Bom, se eu vou aumentando a concentração de H+, eu vou aumentando, o que acontece? Esse moléculas, né, dessa base, né, vão recebendo esse H+, beleza? Vão recebendo esse H+ no meio, certo? E vão se transformando em Hb+, né? Vão se transformando no seu ácido conjugado, na sua espécie ácida, tá? O pensamento é o contrário, tá? E aqui a gente vai ver o comportamento, né, da espécie básica. Ela vai diminuindo, ok? Vai diminuindo, ok? Vai diminuindo. E a gente tem alguns pontos aqui, né? Mesmo raciocínio. Com pOH, tiver 2 unidades abaixo do PKB, eu tenho 99. Quando tiver uma unidade abaixo do PKB, eu tenho 90%, né, dessa espécie básica. Quando bate ali no PKB, né, é justamente quando eu tenho 50% da base, da base e 50% do seu ácido conjugado.
Quando tem uma unidade acima, eu tenho 10% agora de espécie básica e 90% né, do seu ácido conjugado. Tá? E quando bate ali em duas unidades acima, eu tenho 1% da base e 99% do seu ácido conjugado. Beleza? Tá? Para valores maiores de pOH, eu vou ali beirar, né, os 0% da base, ok? 0% da base. Essa é a explicação, tá? E aqui nós temos a reação, tá, da base conjugada, liberando OH-, né, e tendo aqui a sua base conjugada. E quando a gente for fazer o equilíbrio químico, né, que está em equilíbrio químico, né, a quantidade de basicidade vai ser representada por essa equação aqui, beleza? Tudo análogo, é bem análogo. Se for o cálculo do pH, é bem análogo, né, ao cálculo do pH, né, ou então do Ka, é análogo ao Kb. E agora vocês vão ver, outra coisa, estimativa, pH 7, tá vendo aqui, ó, pH 7, pH 7.1, pH 7.1 eu tenho 1% da base conjugada. Logo, se você for fazer uma estimativa no pH 7, eu vou ter algo próximo de 1%, um pouco a mais, né? Um pouco a mais de 1%, vamos botar aí 1,2%, talvez? Não sei, né? 1,3%, 1,1%, por aí, entendeu? Mas um pouquinho maior que 1%. Ele vai ter uma ideia do que a questão está pedindo, tá? Então, essa é a interpretação da questão. Agora, ela quer os cálculos. Antes de mais nada, como eu vou ter que trabalhar com pOH, vocês estão vendo aqui, né? Ó, como é que eu faço a relação de pH com pOH? Através da autoprotólise da água, tá? Autoprotólise da água. Ela é um solvente aqui, né, da solução, e ela reage com ela mesma, né? Uma molécula de água reage com ela mesma, tá? Gerando ali H+ e OH-, ou hidrônio, né? Um outro jeito de dizer H+, tá? H3O+, tá? Nós temos aqui, né, a constante de termodinâmica de autoprotólise da água, representada pela multiplicação, né, da concentração de H+ por OH-, tá? E a 25 graus Celsius, tá? Ou seja, representada em Kelvin, né? Essa temperatura em Celsius é 298,15 Kelvin, tá? O valor dessa constante de termodinâmica da autoprotólise da água é 10 a menos 14, tá? A 25 graus, beleza? Então tá. Então tem aqui, né, ó, aí eu separei, tendo esses valores em mente, separei aqui, tá? Se eu quero achar o pH e o pOH, né, esse Pzinho de pH significa menos log, né? Tá? pH ou do pOH, né? Você pode pOH, né? Esse pOH, esse Pzinho significa menos log, é a função logarítmica, tá? É isso aqui, tá? Ok. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei, né, os dois lados da igualdade por menos log, tá? Menos log. Separei aqui, ó, menos log, ok? Ok, menos log. E aqui também, ó, menos log, né? Vezes, tá dentro do parênteses aqui, né? OH-. Só que, quando eu tenho uma função logarítmica, né? Quando eu estou tratando de logaritmo, e eu tenho dentro uma multiplicação, né? Representada por esse pontinho, é a mesma coisa do que eu dizer que menos log, né? É uma soma entre esses elementos que estão aqui dentro do parênteses, tá? É uma propriedade logarítmica, tá? Posso dizer que essa multiplicação aqui é uma soma. Foi justamente o que eu fiz, né? Separei. Então, menos log, botei esse Pzinho aqui, né? Menos log de H3, da concentração de H3O+, é igual a pH, né? P de H, tá? Potencial hidrogênio iônico, a gente diz também, né?
E esse Pzinho aqui, né, o potencial hidroxidiônico, né, que é um POH, né, representado aqui, né, pelo menos log da concentração de OH menos, né, do íon hidróxido, né, do ânion hidróxido, aí o pH do cátion hidrônico, tá? Esse mais eu deixei, permaneceu aqui, então eu tenho que o somatório de pH com o POH é igual, né? Aí aqui vamos para esse lado da igualdade. Aqui eu tenho menos log de 10 a menos 14, tá? Esse 10 a menos 14, ele tá também, ó, é um log que tá numa... qual é a leitura daqui? Log de 10 elevado a menos 14 na base 10. Tem uma base aqui, escondida, né? Implícita. Quando está implícita, significa na base 10. Log pode estar em qualquer outra base 1, base 2, base 3, base de E, tem log na base E, tem log na base... Enfim, várias bases. Você pode colocar na base 5, né? Quando está implícito, é na base 10. Eles trabalham mais com a base 10, beleza? Na base 10. Ok. Então, tem uma propriedade, ó. Log de A elevado a B na base C é igual a B e multiplica log de A na base C. Ou seja, eu só dei um peteleco, né, nessa, vamos dizer assim, né? Eu dei um peteleco, né, nesse expoente aqui, né, que é o B. Passei para frente do log, tá? É isso. Quer dizer. E foi o que eu fiz aqui. Tem um peteleco, aqui já tem um menos, aqui tem um menos 14, tem um peteleco, e deixei ali quietinho, tá? Sabendo que no estudo de sinais, menos com menos dá mais. Então vai ficar aqui mais 14. E aqui, sobrou o quê? Log de 10 na base 10. Bom, log de 10 na base 10 significa que essa base, né, base 10 elevado a x, tem que dar 10. Bom, que número é como se fosse isso aqui? Agora eu estou fazendo, ó, o inverso do logaritmo, que é a exponencial. Que número, né, que eu elevo na base, que eu elevo aqui na base 10, né, a base 10 elevada a que número vai dar 10. Essa é a interpretação. Esse x tem que ser 1, tá? Então, x é igual a 1. Ok? Então, log de 10 na base 10 é igual a 1. Então, se você vê em algum exercício, né, como está aqui, algum número x vezes log, assim, log de 10, na base 10, log de 10, você pode fazer direto. Cortar aqui, dizer que isso aqui é igual a 1. Então, só sobrou o quê? O x. Beleza? Só sobrou o x. É o que acontece aqui. Só sobrou 14. Então, eu tenho para mim que pH mais pOH é igual a 14. Por isso, que eu disse lá no gráfico que o somatório do pH mais o pOH tem que dar 14 a 25 graus Celsius. Ok? Esqueça esse detalhe. Se a temperatura mudar, esse valor muda. Porque qualquer constante de equilíbrio, isso aqui é um tipo de constante de equilíbrio, qualquer constante de equilíbrio é intimamente dependente da temperatura. Ok? Ok. Então, se a questão me forneceu pH 10, é só somar e subtração, né? É soma e subtração, né, galera? Substituir valores, tá? E você tem que o pOH é 7. Ok? Por isso que eu marquei lá no gráfico, por isso que eu tomei essa liberdade aqui nesse gráfico, de dizer que o pOH também, né, fornecido pela questão, é 7. Assim como o pH, tá? E os dois somados, 7 mais 7, é igual a 14. Ok. Agora, vamos para cá. Vamos para cá. Bom, se eu vou trabalhar com KB, eu preciso achar o KB. E como é que eu acho o KB? Certo? Com Ka fornecido na questão, certo? Da eritromicina, no caso. Bom, eu já coloquei em outros vídeos, né? Mas eu acho pertinente falar novamente. Tá? O que eu vou falar aqui serve tanto para
o artifício matemático usado aqui, vamos dizer assim, ele é usado tanto no pH, como no pKa, como no pKb, como no POH, beleza? Por quê? Por conta desse pezinho, beleza? Que é uma função logarítmica. Ali, quando eu falei para você pKa, né? Eu falei que o pKa, desculpa, que o pH, o pKa, o pKb, enfim, é igual a menos log, né? Menos log. Por que é menos log? Aqui no caso, por exemplo, pKa é menos log de Ka, né? pH é menos log da concentração de H+, e por aí vai. Por quê? Porque, na verdade, esse P, tá, ele representa menos log, representa. Mas por que ele representa menos log? Menos log. Por quê do porquê, né? Porque, na verdade, esse Pzinho é o quê? Ele representa o log. Olha a interpretação que eu vou fazer. Ele representa o log, tá, da recíproca da concentração de H+. Recíproca quer dizer o quê? Função inversa, né? Algo inverso. Esse significa que é 1 sobre a recíproca de x. Isso aqui é a recíproca de x. 1 sobre x, tá? Quando eu faço assim, 1 sobre x, eu posso dizer que 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. Guarde isso, tá? Aqui, como eu já falei do pH, eu só transpassei para o pH, tá? Nota, pH e pKa são conceitos, coisas diferentes. Se correlacionam, mas são diferentes, ok? Então, aqui, ó, recíproca de Ka, né? pKa é igual ao log da recíproca de Ka. Tá? Então, tendo em vista esse conceito que eu passei aqui em cima, né? De recíproca, né? Recíproca de x é igual a x elevado a menos 1. Recíproca de Ka é igual a K. O que eu estou querendo dizer? 1 sobre K é igual a Ka elevado a menos 1. Tá? Então, pKa é igual a log de Ka. Isso que eu estou falando serve, né? Esse artifício matemático serve para pH, serve para pKb, serve para POH, tá? Por conta do Pzinho, ok? Então, tá? pKa é igual a log de Ka elevado a menos 1. Note a propriedade do peteleco, galera. Eu passei no quadro passado, né? Então, log de A elevado a B na base C, eu dou um peteleco no expoente, é igual a B vezes log de A na base C. Entendeu? Então, eu dou um peteleco nesse menos 1. Tá? Então, pKa é igual a menos 1 vezes log de Ka. Tira esse 1, né? Deixa esse 1 implícito, né? Não precisa colocar esse 1. Ok? Então, Ka é igual a menos log de Ka. Ok? Por isso que também o pH é igual a menos log da concentração de H+. Ok? Daí, continuando. Como artifício matemático, eu posso pegar esse menos e passar para o outro lado. Tá no mesmo, tá? Foi o que eu fiz ali. Peguei esse menos e passei para o outro lado. Peguei esse menos e passei para o outro lado, tá? Aqui. Bom, eu tenho aqui um log na base 10. Esse lado eu quero isolar o Ka. O que eu faço? Faço a função inversa. Beleza? A função inversa de log na base 10 é exponencial na base 10. Exponencial na base 10. Então, 10, né? A base 10 elevado ao log de 10, né? Ao log de Ka na base 10, eu posso eliminar, né, a base 10 do log da base 10. Posso eliminar. No caso, simplifica, né? Vai ficar 1, certo? Então, 1 vezes Ka aqui, eu não coloquei o 1, tá? Beleza? Consegui isolar o Ka. Só que o que eu fiz desse lado, né? Botar o exponencial na base 10, eu faço do outro lado também. Se eu faço de um lado, eu faço do outro. Uma expressão matemática, né? Certo? Uma expressão matemática
que eu faço de um lado, faço do outro. Foi o que eu fiz, né? 10 elevado a menos pKa. Então, Ka é igual a 10 elevado a menos pKa. Se fosse Kb, Kb igual a 10 elevado a menos Kb. Se fosse concentração de OH-, concentração de OH- é igual a 10 elevado a pKOH. Se fosse o pH, né? Concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos pKa. Tá? Tudo análogo. Ok. Ok. Então, o que eu fiz? Expliquei isso tudo para pegar o pKa fornecido na questão e explicar para vocês. Por que eu fiz isso? Eu peguei ó, os pKas fornecidos na questão e... Peraí. E fiz isso. Se o pKa do ciprofloxacina é 6,1, então o Ka dele é 10 elevado a menos 6,1. A eritromicina também, 10. Né? O Ka é 10 elevado a menos 8,9. Porém, eu não quero trabalhar com a eritromicina, eu, particularmente, não quero trabalhar com Ka. Se vocês quiserem trabalhar com Ka, eu já forneci artifícios para vocês tentarem fazer com o Ka da eritromicina. Tá? Ok. Eu vou para o PKB. Bom, antes de ir para achar o PKB, note que eu coloquei, né, aqui a reação de hidrólise da base, né? De hidrólise da base, ok? Estou usando água, a água é quebrada nesse processo, né? Então, usei de hidrólise, tá? Da base e se transformou aqui em no ácido conjugado, certo? Protonado, que recebeu um próton, né? Recebeu um H+, e a água foi quebrada a OH-, beleza? Por isso que é a hidrólise da base. Aqui nós temos o quê? O Kb, representado pelo Kb, que é o que eu quero, tá? Então, produto sobre reagente, beleza? Deixando implícito a água, porque é solvente da reação, e aqui eu tenho como se eu estivesse multiplicando por 1, tá? Maior quantidade do que os outros elementos, né, da solução. Bem maior. Então, a gente considera como 1. Beleza? Beleza. E aqui nós temos, né, a ionização do ácido conjugado, né, da eritromicina. Notando que aqui é um ácido de maneira geral, né, uma base de maneira geral. Essa não é a estrutura da eritromicina, né? Por exemplo, não é a estrutura da eritromicina, tá? E nem a estrutura do seu ácido conjugado. É algo geralzão, só para ter uma ideia, como se fosse uma base genérica, beleza? Tá. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essas duas reações e vou somar. Tá? Somando, o que vai acontecer? Somando, o que vai acontecer? O que está nos produtos eu vou eliminar. Assim, se tiver algo no produto e também estiver no reagente, desculpa, se tiver algo no produto e também tiver no reagente, eu vou cortar, tá? Eu vou cortar, porque é uma operação matemática. Tá? Então aqui, ó, nós temos a base conjugar, a base no reagente e a base no produto. Então eu vou cortar os dois. Eu tenho o ácido conjugado no produto, então eu vou cortar, não, no reagente, então eu vou cortar nos produtos também. Note que nisso sobrou alguma coisa. Então aqui sobrou 2 moléculas de água, certo? 2 moléculas de água, né, no estado líquido. Essa reação está em equilíbrio, ou tem que colocar a minha seta de equilíbrio químico. E sobrou, né, aqui, ó, H+ e OH-. Opa! Que reação é essa? Que reação é essa, galera? Autoprotólise da água. Tá? Então sobrou a autoprotólise da água. Então aqui, ó, eu fiz pela soma, beleza? Né? Que aqui é representado pelo cadáver, vou botar aqui pequenininho, tá? Beleza? Eu posso fazer assim, ou eu posso fazer pelas constantes de equilíbrio.
beleza? Porque aqui, ó, mas só que quando eu for fazer as constantes de equilíbrio, o somatório das reações que eu fiz, né? Porque aqui eu fiz uma soma, é representado pela multiplicação. Então, eu multipliquei essas duas constantes de equilíbrio, né? Representando cada qual a sua reação, tá? Então, eu multipliquei aqui, KB vezes KA. E note que vai dar no meio, vai dar a mesma coisa, né? Claro, tem que dar, né? Então, eu peguei aqui a representação, né, da equação de KB, peguei a representação da equação de Ka, né? KB, constante de basicidade, Ka, constante de acidez, tá? E multipliquei. E viu, ó, o que está no numerador e tiver no denominador, eu simplifico. O que tiver, né? Aqui, mesma coisa. Mesmo raciocínio. Simplifiquei e saiu o quê? Né? Saiu a constante termodinâmica, né, da autoprotólise da água. Tá aqui. Tá? Bom, a 25 graus, a gente sabe que a constante de termodinâmica da autoprotólise da água a 25 graus Celsius vale 10 a menos 14, beleza? Guarde isso. Foi o que eu fiz. Aqui, multipliquei. A operação mesmo, ó, multipliquei. Só que aí eu botei os valores, né? O, eu tenho o Ka, certo? Aqui eu tenho Ka e tenho KW, né? Tenho KW. Foi o que eu fiz aqui, substituir, tá? Quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu diminuo, né, os expoentes, diminuí os expoentes, beleza? E achei que o KB é igual a 10 a menos 5,1, tá? Fiz com o PKB. Você pode ir por esse caminho aqui de cima ou por esse caminho aqui de baixo. Peguei o PKA fornecido na questão, beleza? Quero achar o PKB, tá? Mas aqui eu mostrei o caminho, né? Por que é PKA, por que é PKB, né? Multiplica pelo log nos dois lados, etc. Tá? Você vai sair na equação, né? PKA mais PKB igual a PKW, beleza? Aqui em cima está a explicação, tá? Já expliquei. Volte aí um pouquinho o vídeo, quando eu estava fazendo o POH e PKA, o artifício matemático é o mesmo. Tá? Aqui para o PKA e PKB. Multiplicar por menos log dos dois lados, né? Com a finalidade de sair PKA mais PKB igual a PKW. Beleza? Tá. Eu tenho o valor do PKA, tenho o valor do PKW, certo? PKW. Achei o PKB igual a 5,1, né? E você seguindo a fórmula, né? Já dei a explicação. KB é igual a 10 elevado a menos PKB. Foi o que eu achei, né? 10 a menos PKB, então é 10 a menos 5,1. Nota, coincidência? Coincidência esse valor de PKB aqui? Não, não é coincidência. Já tinha feito o cálculo, entendeu? Tá? Não é coincidência. Ok. Vamos lá. Agora, eu vou gravar esse vídeo em 2, tá? Então, essa primeira parte aqui, eu vou calcular, vamos calcular, tá? O grau de dissociação do ciprofloxacino, e no próximo vídeo eu já entro calculando o grau de dissociação, tá, da eritromicina, beleza? Bom, para início de conversa, a gente precisa saber alguns conceitos aqui. Eu já me demonstrei esse conceito aqui, né? Eu quero pegar a concentração de H+, ele deu o pH do meio, beleza? Ele deu o pH do meio, dei a questão com calma, ó, pH do meio. Então, eu tirei aqui a concentração de H+, tá? Beleza? Concentração de H+. Mesmo princípio. Não vou explicar, se tiver com dúvida, volte o vídeo por início. Achei a concentração, né? De pH, aqui é o princípio matemático. E aqui em cima está a concentração achada, tá? H+ igual a 10 a menos 7, né? Mol por litro. Bom, achado isso, eu já achei o PKB, já achei o Ka, já achei o KB, né?
para botar na fórmula, tá? Vou botar na fórmula, só levar, né, 10 elevado a esse valor, 10 elevado a esse valor. Não, desculpa, 10 elevado a esse valor, pKa, o pKb, né, a gente já viu lá, volta um pouquinho, temos o pH e temos o pOH, né? Se o pOH é 7 também, né, só fazer o mesmo passo, beleza? Já estou adiantando para outro vídeo. Enfim, vamos saber aqui. Ele perguntou o grau de dissociação, né? O grau de dissociação ali, tem alguns autores que falam grau de dissociação para tudo. Eu prefiro separar ácidos, grau de ionização, bases, grau de dissociação, né? Que é esse alfa. Bom, a concentração, nós temos aqui, ó, uma reação, né? A reação do ácido fraco. Lembrando que esse ácido fraco é um ácido fraco genérico, tá? Que aqui está representado pela eritromicina. Desculpa, ciprofloxacino. Ciprofloxacino não tem essa estrutura, assim, H, é uma estrutura geral, genérica, tá? Mas que explica bem, tá? A nível de cálculo, precisa botar a estrutura bonitinha do ciprofloxacino. Beleza. Então, nós temos aqui a reação de ionização desse ácido fraco. Temos aqui, né, a representação da equação de equilíbrio químico, né? Do equilíbrio de acidez, ok? Eu fiz um remanejamento nessa expressão, né? Eu peguei esse H+, tá vendo? Tá multiplicando aqui em cima, passei aqui para baixo, dividindo, beleza? Vocês vão entender o porquê, tá? Então, note, ó. A concentração da base conjugada sobre a concentração do ácido é igual, né, a constante de acidez sobre, né, a concentração de H+. Guarde isso. Tá? E aqui eu botei a autoprotólise da água aqui, né? Representado pelo... Vou botar aqui a d'água, tá? Fiz aqui um tratamento sistemático do equilíbrio, um sistema matemático, tá? Tratamento sistemático do equilíbrio químico, né? Tratamento sistemático e um sistema matemático representado aqui pela balanço de massa, tá? Que são todas as espécies envolvidas aqui no caso dessa reação, que é a ionização do ácido, ok? Referentes ao ácido. Então, eu tenho que a concentração analítica, né, do ácido é igual à concentração do ácido, né, mais a sua base conjugada, tá? Fiz o balanço de carga, tá? Então, o balanço de carga, né, o somatório de todas as cargas negativas é igual ao somatório de todas as cargas positivas, beleza? É isso que é o balanço de carga, tá? E antes de prosseguir, o grau de ionização, ele sai dessa fórmula aqui, né? A concentração do ácido fraco, tá? Ele é igual, né, a constante de ionização desse ácido vezes a concentração analítica ali, né, da solução do ácido, né? Que é o total. Representa o total aqui, tá? Representa o total. Beleza? Então, nós temos aqui, né? A gente quer achar essa primeira aqui. Então, a constante de ionização do ácido é igual. Eu passei, né, o Ca, né, que é a concentração analítica, está multiplicando aqui para baixo. E tirei que o grau de ionização do ácido é igual à concentração do ácido sobre a concentração analítica né, da solução ácida. Beleza? Guarde isso. Então, aqui, ó, eu tenho, né, peguei essa equação, tá? Isolei, assim, né, botei em evidência, para falar a verdade, botei em evidência a concentração do ácido fraco, tá? Note, vou botar em evidência, se você fizer a distributiva, que é a operação inversa, você vai cair aqui de novo, em cima de novo, né? Multiplicar, né, isso por isso, isso aqui por esse termo, por essa fração, você vai ver que vai cair aqui de novo. Beleza? Tá? Vezes 1 é igual a isso mesmo, né? E isso aqui você vai multiplicar, vai ficar, né, concentração da base conjugada vezes a concentração do ácido sobre a concentração do ácido. Vai simplificar, né? Concentração do ácido no denominador com a concentração do ácido no numerador e vai calhar aqui de novo.
tá? Beleza. Então, ó, tá vendo esse termo aqui, ó? Nós obtivemos um novo termo aqui, uma fração. Olha essa fração e olha para o termo que eu separei. Você tem que ter... Isso aqui você pega com exercício, fazendo bastante exercício, tá? Aí você pega alguns padrões. Olha aqui, né? Então eu vou substituir, tá? Por K sobre a concentração de H+, porque eu vi que é igual, né? Igual a concentração da base conjugada sobre a concentração do ácido. É algo justamente que está ali. Substituir, tá? Nisso que eu substituir, eu vou só dar uma apagada aqui. Nisso que eu substituir, eu caí numa situação dessa. Beleza? Eu caí numa situação dessa. Daí, o que eu fiz? Eu dividi, né, pela concentração analítica, os dois lados. Tá? Concentração analítica sobre concentração analítica, 1. Tá? E note que aqui caiu a concentração do ácido sobre a concentração analítica. Aqui. Justamente o grau de ionização que a gente está querendo achar, beleza? Pode ser, né, alfa 0 ou alfa HA, beleza? Eu botei o alfa 0, tanto faz. Aí aqui botei o alfa HA, mesma coisa, tá? Isolei o alfa 0, o alfa HA, isolei, tá? E esse termo aqui que está multiplicando passou para baixo dividindo, tá? E aqui eu tenho uma fração. Então, para eliminar essa fração, o que eu fiz? No denominador dessa fração, eu fiz, é o MMC, né? Mas eu tenho MMC entre 1 e concentração de H+. Então, eu vou multiplicar pela concentração de H+. O MMC é a concentração de H+. Então, eu multiplico, tá? Concentração de H+ por esse termo. Ele vai eliminar esse termo daqui, né? Esse termo daqui de baixo, ok? Vai eliminar. Aí sobrou o quê? Sobrou o Ka, né? Beleza? Isso aqui, quando multiplica, fica no numerador. Vai ficar Ka vezes a concentração de H+. Né? Sobre H+, você vai cortar H+ para H+, vai sobrar o Ka. Aqui eu não preciso dizer, né? Concentração de H+ vezes 1 é a própria concentração de H+. E o que eu fiz aqui embaixo, eu faço aqui em cima, né? No numerador. Multipliquei também por H+. H+ vezes 1 igual a H+. Então, eu já tenho todo o escopo da fórmula para poder achar, né, o grau de ionização, né, dessa primeira espécie que a gente está querendo achar, né, da espécie ácida, né, do fármaco em questão, que é o que interessa, beleza? Então é só substituir valor, galera. Substituir valor, faz na calculadora e note, achei algo próximo de 10%. Lembra? Na análise? Não vou mostrar agora, mas volte o vídeo, vocês vão ver, tá? Algo próximo de 10%, só na estimativa de 10%. Ok, eu vou fechar por aqui. No próximo vídeo eu faço a segunda parte dessa letra B. Valeu? Fui!